Olá, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Estamos começando mais um CREFITO 16 Talks e hoje nós vamos trazer o Dr. Davi Rabelo falando sobre perícia fisioterapêutica. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, Dr. Davi. Eu que agradeço, obrigado. E estamos hoje com a nossa presidente do CREFITO 16, doutora Letícia Padilha. Muito obrigada pela sua presença, doutora. Eu que agradeço. Para mim é uma experiência muito bacana estar participando pela primeira vez desse projeto que eu já acompanho e admiro, que é o CREFITO Talks, e aí que é liderado pela nossa grande doutora Ila Dias. Obrigada também, doutora Ila. Eu que agradeço. E hoje nós vamos falar sobre perícia fisioterapêutica, uma área nova que está em expansão. Nós trouxemos aqui o Dr. Davi Rabelo para nos explicar e esclarecer muitas questões e várias dúvidas que nós ainda temos. Então, doutor, eu queria que você começasse, por favor, nos explicando no que consiste o exercício do fisioterapeuta na perícia fisioterapêutica, por favor. A atuação do fisioterapeuta, ela é a especialidade que o fisioterapeuta tem para auxiliar a justiça, tanto privada quanto a justiça pública, em documentos legais que eles estejam relacionados à disfunção do movimento e que tenha nexo de causalidade ou não com a função onde ele está inserido. E, doutor Davi, quais são as áreas que o fisioterapeuta atua junto à perícia? O fisioterapeuta hoje ele pode atuar em 3 áreas. A área do perito judicial, que é nomeado pelo juiz, como assistente técnico judicial, que é indicado pelas partes, pelos advogados das partes, ou pela jurisconsultoria, que é quando ele não está inserido dentro do processo, porém ele está auxiliando, dando consultorias para o advogado de requisitações, impugnações e outras questões relacionadas ao tema da incapacidade física funcional. E por ser uma área nova, assim, como o senhor vê quais são os principais desafios que nós temos enfrentado, né, para atuar nessa área? Olha, os principais desafios eu separo em 2 partes. Na área do perito, é porque normalmente quando a pessoa vai a uma clínica fazer um tratamento, ela conta toda a verdade do problema dela para que ela possa ser reabilitada. Já quando ela vai atrás de algum benefício, ali tem qual é a palavra? Conflito de interesse, conflito de interesses. Então, nem todas as vezes ela vem com a verdade. Então, a gente tem que ter uma análise bem crítica, até porque não existe ainda nenhum tipo de mecanismo onde a gente possa, de fato, 100% ter a real verdade daquela incapacidade. Então, a gente vai muito por suposições, por critérios que nós avaliamos. E isso a gente tem que ter um interesse muito grande. Na área já da assistência técnica, o que falta mais é a informação, é evangelizar justamente a atuação do fisioterapeuta junto com os escritórios de advocacia, junto com empresas, junto com colônias de pescadores, entre outras entidades que estejam relacionadas à incapacidade física funcional. E ali o fisioterapeuta pode atuar. Falta essa informação, mas ela justamente é uma falta do empreendedorismo do fisioterapeuta para que possa ser bem mais conhecido a área da perícia judicial. Fortalecer, de fato, essa atividade, né? Eu acho que imagino que quanto mais profissionais trabalhem capacitados, devidamente capacitados para isso, mais a gente vai conseguir convencer a sociedade e os magistrados também, né? Isso. Eu acho que aqui no Conselho chegou recentemente algumas denúncias de magistrados que não aceitaram fisioterapeutas como assistentes técnicos, não é isso? A gente recebeu aqui, infelizmente, e acho que isso, inclusive, fomentou esse momento aqui da gente estar falando sobre isso e vários outros projetos que a gente vai trabalhar junto para fazer essa conscientização também por parte do judiciário, que nós temos propriedade total para elaborar esses laudos e fazer essa assistência. Isso, nós temos todas as resoluções e os artigos que nos defendem e nos protegem em relação a isso. Na questão do impedimento de uma assistência técnica, do fisioterapeuta poder ir junto com o seu cliente na hora da perícia, ali eles estão infringindo não só a resolução do Conselho, mas eles estão infringindo o Código de Processo Civil, porque o artigo 466 do Código, ele fala que o assistente técnico
ele não pode ser impedido e nem ter suspensão. Então, lógico que isso é algo que ainda está sendo muito banalizado em relação à nossa profissão. Já teve casos onde o médico disse, a perícia é médica, o fisioterapeuta não pode entrar. Mas o artigo 156, em nenhum momento ele fala que o perito ele tem que ser médico, ele tem que ser engenheiro, ele tem que ser arquiteto. Na verdade, o perito ele tem que ser especialista na área aonde o objetivo do processo esteja relacionado. Se o processo é incapacidade física funcional, nós temos a expertise da disfunção do movimento, da incapacidade. Então, nós somos especialistas nessa área e podemos atuar. Porque, justamente, mais uma vez eu repito, o artigo 466 nos diz que o assistente técnico ele não pode ser impedido e nem ter suspensão. Aí, com essa sua explicação toda, me surgiu uma dúvida. Só para a gente esclarecer, né, e até estimular mais nós, fisioterapeutas, a estudarmos mais essa área. Qual seria a diferença entre nossa atuação na perícia e na assistência? Sabe, Assistência clínica? Não, técnica. Perito para assistente como perito, técnico. né? Porque assim, o perito ele é nomeado pelo juiz. Como eu falei no artigo 156, quando o juiz necessitar de prova técnica científica, o que ele faz? Ele nomeia um profissional especialista naquela área. Então, o perito ele vai ser os olhos do juiz. Como o juiz ele entende da lei, ele não, apesar de toda a expertise, experiência de trabalho, anos de trabalho ali com a incapacidade, no caso previdenciário trabalhista, mas ele não tem a expertise como nós temos, de vindo do berço da faculdade, do primeiro período, estudando anatomia, fisiologia, semiologia, fisioterapêutica. Então, o que acontece? Ele precisa de alguém que auxilie ele, que seja os olhos dele. E é justamente esse o nosso papel. A gente vai avaliar, a gente tem que ser imparcial, não pode ir nem para um lado nem para outro, e fazemos nossa avaliação, elaboramos o nosso laudo e entregamos para o juiz. Aonde o assistente técnico, ele é diferente, ele é totalmente parcial, ele é contratado por uma parte para que ele possa ser o escudo de defesa daquela pessoa. Ele vai fazer o máximo possível para que ele venha defender o processo aonde ele foi contratado. E ali, é como costumo dizer, o perito ele vai ser o alvo e o assistente técnico ele vai ser o franco atirador. Por quê? O papel do perito é fazer o laudo e responder os quesitos. O papel do assistente técnico é fazer o parecer, é impugnar o perito, é entrar com uma sustentação oral, é trabalhar na impugnação também do laudo ou de documentos à parte e também fazer os quesitos. Com que esses quesitos eles sejam voltados para você pegar a avaliação daquele perito e trazer para a sua linha de pensamento. Então essa é a diferença. O assistente técnico ele é das partes, ele é altamente parcial. O perito não, ele é do juiz, ele é imparcial. Muito esclarecedor. E há uma terceira função, que é o do jurisconsultor. O jurisconsultor, porque o que acontece? Quando o juiz ele precisa do especialista, ele nomeia o perito. Aí ele dá um prazo de 15 dias para que esse perito possa entregar o laudo. Durante esse período, o advogado ele também tem esse 15 dias para poder apresentar os quesitos e para poder indicar o assistente técnico. O assistente técnico ele é indicado pelas partes, diferente do juiz que nomeia o perito. Então, o que acontece? Então, você só está dentro desse processo só nesse período. Mas, por exemplo, existe a inicial do processo, existe aquela viabilidade que você vai fazer auditoria daqueles documentos para analisar se realmente aquela documentação está boa, se você tem que tirar alguma coisa, se você tem que pedir para novos exames para poder ser colocado. E isso já entra o trabalho do jurisconsultor. Ele está fora do processo, mas ele está dando toda a assistência e assessoria para o advogado ou para o cliente na inicial do processo. Aí, quando o juiz nomeia o perito, aí você vem e veste a capa de assistente técnico na indicação. E quais são os critérios para a escolha desse perito? Os critérios que é usado, primeiramente, o fisioterapeuta ele tem que ter a formação e estar em dias com o conselho. Isso é exigência do artigo 156.
A segunda coisa é o fisioterapeuta ele ter uma formação nessa área, porque nós temos também que vestir a chinela da humildade. Nós estudamos a nossa vida educacional na faculdade, tudo sobre doença, mas não entendemos nada sobre o jurídico. E como nós vamos trabalhar em um local que é de lei, nós temos que entender sobre a lei, nós temos que entender como é que é o trabalho deles. E isso, o próprio nosso conselho, o COFITO, ele fez a cartilha, que é o Acórdão 479, onde ele diz exatamente o nível de formação mínima que um profissional fisioterapeuta tem que ter para poder atuar como perito judicial ou assistente técnico, que é horas de 180 horas que tem, que elas são divididas. 20 horas é a questão das leis que a gente tem que aprender, as outras 60 horas é a questão de conhecimentos específicos na área e as outras 100 horas é nos conhecimentos gerais em relação à perícia judicial. Então, assim, a gente precisa desse critério. A gente tem que ter o diploma em mão, tem que estar em dias com o conselho, mas também temos que ter uma formação e ela seja condizente com o que pede o nosso conselho federal. A partir daí, o que você vai fazer? Você vai se cadastrar nos tribunais. E além de se cadastrar nos tribunais, eu costumo dizer o quê? Que não adianta você se cadastrar e achar que vai chover perícia para você. Você tem que fazer o empreendedorismo. Você tem que ir lá no juiz, conversar com o juiz, que não seja com ele, mas seja com o assessor dele, e explicar qual é o seu trabalho, qual é a sua função. E mostrar o seu trabalho através de um laudo e de um parecer que você possa fazer. Aí ele vai poder lhe entender e vai poder lhe contratar. Lhe nomear, na verdade. Então, quanto mais também conhecimento técnico específico daquela área, melhor. Então, um profissional que tenha também um currículo de especialidades em determinada área da fisioterapia, isso também dá mais segurança ao magistrado na escolha, muito, né? Ajuda muito. Por exemplo, eu dou um exemplo bem claro aqui em relação ao fisioterapeuta comum. Por exemplo, ele pode ser um ortopedista, ele pode ser um neurologista. Aí ele vai entrar numa perícia trabalhista. Ali você precisa de quê? De um profissional que entenda de ergonomia, entenda das ISO, entenda das NRs. Porque você vai fazer duas perícias na questão trabalhista. É a perícia clínica, a perícia do indivíduo e a perícia do local de trabalho. Então você tem que ter uma formação na área de ergonomia, você tem que ter uma formação na área trabalhista. Então, assim, quanto mais conhecimento se tem na área, melhor é o seu currículo, melhor para você ser nomeado. Doutor Davi, e para a sociedade, qual o impacto que a perícia judicial do fisioterapeuta ela pode atuar? Olha, eu vou dar um exemplo para vocês bem claro, para vocês entenderem o tamanho da importância da perícia fisioterapêutica. Imaginem vocês, um pai de família, casado, um exemplo aqui, 2 filhos, que ele é o responsável pela casa, pelo mantimento da casa. Ele adoece no trabalho e ele vai ao médico. Quando ele chega no médico, ele recebe um atestado acima de 15 dias. Então ele obrigatoriamente tem que ir no médico do trabalho. Ao chegar no médico do trabalho, o médico do trabalho realmente vê que ele não tem condição de trabalhar e encaminha ele para o INSS. Quando ele chega para fazer a perícia do INSS, isso já demorou alguns meses. Então ele já começa a ficar sem condições de poder arcar com suas dívidas mensais. Porque ali ele já não começa mais a receber da empresa e para poder receber do INSS, por direito. O que acontece? Nessa perícia ele é negado. Quando ele é negado, ele tem que voltar para o médico do trabalho. Ele volta para o médico do trabalho e o médico do trabalho, com o intuito de defender a empresa, sabendo que aquele paciente, aquele funcionário ainda está doente, ele simplesmente pega e encaminha novamente para o INSS, dizendo não, ele não tem condição de trabalhar e joga para o INSS. Isso se chama, no jurídico, ficar no limbo. Ele vai ficar entre a cruz e a espada, ele não vai receber nem do INSS, também não vai receber da empresa. E isso começa a trazer diversos problemas para a vida pessoal dele. Ele começa a deixar de pagar suas contas, como conta de luz, como conta de água. Ele começa a deixar de pagar o mantimento da escola.
ou a matrícula da escola, o mantimento da casa, ele começa a deixar de fazer algumas obrigações que nós temos todo mês. Então isso começa a trazer um problema psicológico, além do problema de saúde físico, começa a trazer um problema psicológico muito grande para ele, principalmente a depressão. Começa os filhos pedir a coisa, imaginem vocês, um filho pedindo uma coisa e ali você não podendo dar, porque você está doente, está impossibilitado. É você estar pedindo uma cesta básica para o vizinho, é para você pedir para a sogra, para sua mãe, para o seu pai, para poder lhe ajudar financeiramente, porque você não tem condição. Isso é um impacto muito grande na vida econômica, na vida social e principalmente na saúde mental desse funcionário. E vamos também passar para o outro lado. Imagina a empresa, ela recebendo um processo trabalhista, onde essa empresa ela sabe que ela não fez, ela não causou diretamente o problema daquele funcionário. Aquele funcionário já poderia ter vindo, por exemplo, com uma hérnia de disco, ele poderia ter jogado bola, andando de bicicleta, caiu e teve uma lesão mais grave. E continuou mesmo assim o trabalho. Porque existe um nexo de causalidade e um nexo de concausalidade. Então, o que acontece? São processos altíssimos, dependendo do dano que ocasiona na pessoa. É processo no valor de 50 mil, de 100 mil, de R$1 milhão. Então, dependendo do tamanho da empresa, a pessoa pode pegar um impacto muito grande até a empresa falir. Essa empresa falindo, ela vai deixar de dar emprego para diversas famílias, porque ali tem funcionários dentro daquela empresa. Então, o impacto na sociedade é muito grande. Então, a perícia fisioterapêutica, ela influencia muito nessas questões. E ela é de extrema importância, porque ali nós vamos trazer a verdade. Vamos dizer realmente o grau de dano. Eu estava até conversando ainda há pouco sobre a questão, por exemplo, da pessoa diabética. Existem pessoas diabéticas que estão fazendo crossfit, estão na academia, estão trabalhando normal. E tem pessoas diabéticas que estão com a perna amputada numa cadeira de roda. O CID é o mesmo, mas o dano causado à incapacidade é diferente. E é nessa a funcionalidade. E é nisso que nós, fisioterapeutas, somos especialistas. Em quantificar, qualificar e codificar o grau dessa incapacidade. É dizer se realmente aquela pessoa está ou não está doente. Isso é importante. Muito interessante. Doutor, já que já falamos de avaliação, a gente queria saber como é que é realizada a avaliação do periciado durante uma perícia fisioterapêutica. Certo. Eu vou ser até um pouco rude nessa questão, porque assim, a avaliação pericial é totalmente diferente da avaliação reabilitativa, a reabilitação clínica. Porque ali, quando você reabilita a pessoa, você avalia a pessoa, já é associando uma reabilitação para ela ficar boa. Numa perícia, você não interessa o que a pessoa vai fazer para se reabilitar. O seu papel é saber se ela tem ou não tem uma incapacidade. Então, ali você vai avaliar a pessoa, com o que eu falei antes, sabendo que ali ela já vem com um interesse pessoal em relação a algum tipo de benefício. E isso, você tem que ter a certeza que aquela pessoa, quando entrar entrando, ela já vem querendo lhe esconder alguma coisa. Infelizmente, nós temos que ser bem criteriosos com isso, porque existe e muito, a sociedade, a internet mostra muito fraudes na perícia do INSS, fraudes até na Justiça Federal. Então, nós temos que ter todo esse cuidado, esse critério, para poder fazer essa avaliação. Só que assim, eu quero deixar bem claro que as pessoas pensam que elas podem enganar o perito de uma forma. Só que assim, existe tipos de avaliações, com até o batimento cardíaco, você consegue determinar o grau de dor que aquela pessoa está tendo. Existe cálculos que você faz, que você conversando com a pessoa, que você tem que correlacionar a função, a atividade onde ela está com incapacidade. Por exemplo, seja um ombro. Nós sabemos que o ombro ele levanta 180 graus, mas aquela pessoa só levanta 60 graus. Então, existe um cálculo, uma multiplicação que você vai fazer, que vai chegar a um determinado percentual e ele vai ser avaliado através da classificação da CIF, que é justamente a tabela que nós temos, saber se é leve, moderado, grave. Então, o que acontece?
Essa nossa avaliação, ela é muito específica somente nesse ponto. A avaliação pericial é saber o grau de capacidade. Então, a gente vai quantificar, qualificar e codificar. E ali a gente entrega ou para o magistrado ou para o advogado para que ele possa dar a entrada. Então, também a gente percebe que precisa também o profissional ter uma rigidez ética muito grande, assim, né? De não se corromper e acabar entrando em interesses pessoais do seu cliente. Isso é importante que o profissional fisioterapeuta, quando encara esse desafio, ele também esteja muito respaldado pelo próprio Código de Ética, do Conselho Federal, enfim, de todas as leis que regem isso, para que ele consiga ser o mais imparcial possível, né? Dele realmente tentar ter essa visão nua, né, da coisa, e não se deixar levar pelas histórias ou propostas ou proposições que possam surgir ali. Eu imagino que isso pode ser até meio corriqueiro no âmbito de vocês. Isso. Porque assim, nós temos que analisar o seguinte. Eu já recebi várias propostas, mas assim, o que acontece? A gente está conversando de valores altos. A gente não está conversando aqui de R$1.000, R$2.000. Pois é. O que acontece? Vamos dar um exemplo. Aquela pessoa, ela deu entrada no INSS, ela foi negada. Aquela historinha que eu contei. Uhum. Ali a pessoa está brigando, um simples pescador, um assalariado, ele vai receber R$1.400 ali o salário. Uhum. Então, o que acontece? Aquela pessoa, quando ela entra no INSS, que ela é negada, ela dá entrada na Justiça Federal, que ela vai ser aprovada lá na Justiça Federal, ela recebe todo o retroativo, desde quando ela ligou lá para o 135, marcando a perícia dela. Então, ela vai receber com juros todo esse valor, que dá em torno de R$18.000, mais ou menos. Então, assim, só que hoje, como ainda está um pouco mais lenta a justiça, porque o quantitativo é muito grande de perícias, então demora um pouco mais. Então, a gente está comentando só de um ano. Mas se você parar para pensar em 2 anos, é R$36.000 que a pessoa vai receber. Então, assim, são dinheiros altos. Então, a pessoa vai e oferece para você R$5.000, R$2.000, 10% da causa, para que você possa favorecer ele, entendeu? Isso numa assistência técnica, que é uma coisa que temos que lembrar. Sim. Não é porque você é o escudo de defesa do cliente que você tem que mentir Exatamente. para a justiça, mentir para você mesmo como profissional, para que você possa ganhar aquela causa daquele seu cliente. Por isso que existe o parecer de viabilidade. Você vai analisar ele e dizer antes do contrato, olha, você tem ou não tem condição de receber aquele benefício, de ser pleiteado por esse benefício. Então, a gente tem que entender muito isso, porque a questão da ética, ela não está relacionada somente com o perito, mas principalmente com assistência técnica. Porque quando você é parcial, é o escudo de defesa, mais uma vez eu falo, do advogado e do cliente, você não pode vir com mentiras, você não pode querer aumentar um pouquinho, eu vou aumentar um pouquinho aqui só para poder meu cliente conseguir. Isso, se você fizer, é prisão de no mínimo 2 anos. Isso o Código de Processo Civil fala. E outra coisa, se você cometer um erro dentro da perícia, o que acontece? O juiz, ele nunca mais vai te nomear na vida, você como perito. E descredibiliza a própria profissão também, né? A categoria também, que acaba que respinga no coletivo, né? Principalmente. Isso. E doutor, como é que a perícia fisioterapêutica ela pode influenciar a decisão de um magistrado? Foi como eu falei anteriormente, o perito ele é os olhos do juiz. O juiz ele entende da lei, mesmo com toda a experiência que ele tem dentro do seu trabalho, de ver pessoas doentes, de saber, mas ele não tem a noção que a gente tem sobre saúde. Por exemplo, quando você faz a auditoria dos documentos e você vai passar para o juiz, porque assim, depende muito do problema. Você não vai chegar para o juiz hoje com uma ressonância de 2024, com um laudo de 2024, dizendo que você tem uma hérnia discal, salvo se você sofreu um acidente. Mas nós sabemos que a hérnia discal é algo crônico, é algo que você já vem de vários problemas. Então, assim, existe exames e laudos anteriores ou atestados de anos anteriores que ele vem contando a sua história. Da mesma forma que nós temos a nossa história, eu nasci da mãe tal, sou irmão
de fulana e ciclana, estudei no colégio tal, fiz faculdade tal. A doença ela também tem uma história, ela também tem uma identidade. E é nisso que a gente tem que passar para o juiz. E o juiz não vai entender. Ele não vai entender que aquele cliente, em 2021, ele tinha um abolamento discal. Aí já em 2023, ele teve já uma protusão discal. Quer dizer, um abolamento discal com uma protusão discal, ela é o aumento do quê? Do futuramente vir uma hérnia de disco. É a mesma coisa de você ver um osso normal, um osso osteoporoso e um osso com osteopenia. Eles são totalmente diferentes. Então, o que acontece? O juiz não sabe disso. Então, por isso que ele nomeia um profissional especialista naquela área que ele vai trabalhar. No nosso caso, a incapacidade física funcional. E nós, olha como é, gente, é uma coisa que nós temos que entender da seriedade de nós, como fisioterapeutas, peritos. A canetada que o juiz vai dar vai ser através da nossa avaliação. Costumamos dizer dentro da perícia que nós somos os olhos de um juiz. Imagina você sendo os olhos de um juiz. Você poder dizer, porque assim, lógico, a decisão ela é do juiz, mas como ele te nomeou, através do teu laudo, ele vai mexer na vida de uma pessoa. De repente, aquela pessoa com aquela história toda que eu contei, o perito simplesmente negue e o juiz dê por encerrado. Aquela pessoa vai continuar doente, vai continuar com problema e a sua vida, infelizmente, ela vai se degradar cada vez mais. De toda a família, né? E de toda a família. O contexto familiar impacta, né? Muita gente. Isso mesmo. Tem alguma história interessante, um caso peculiar que na tua experiência profissional você já tenha deparado, assim, que você pode compartilhar com a gente? Nossa, na verdade, a gente tem milhares de casos, porque desde 2015 que eu atuo nessa área, né? Mas tem um caso muito interessante que eu vinha pensando agora recentemente, foi assim, olha como é que é a importância de nós fisioterapeutas usarmos a CIF, a Classificação Internacional da Funcionalidade e Capacidade de Saúde, em relação à doença, em relação ao problema de uma pessoa. Eu tive uma cliente que ela morava ali na Praia do Araçagi e ela morava no bar, dentro do bar, o bar na área da areia. As casas que tinham em frente eram todas encanadas, com saneamento, tinha água normal. Só que o lado onde ela morava, que era na areia, não tinha água. Então ela tinha que todos os dias carregar vários baldes d'água para poder encher os tonéis que ela tinha dentro do bar. O que acontece? Ela foi negada várias vezes pelo INSS. E quando ela entrou com o advogado, rapaz, eu dei uma pessoa que vai resolver o teu problema. E me indicou para ela. E nisso eu entrei no processo junto para defender ela. O que foi que eu analisei? Eu fazendo uma vistoria nela, a avaliação nela, eu percebi que ela tinha levado uma facada no abdômen. E ela tinha uma cirurgia que vinha do peitoral até a pelve. Então, assim, era muito grotesca aquela cicatriz. E você percebia que ela tinha perca de força muscular na região abdominal. E assim, o que eu correlacionei? Pelo ambiente que ela vivia e a necessidade dela buscar água, ela tinha que todo dia estar carregando um peso aonde o abdômen não favorecia na contração muscular. Então ela tinha que forçar diretamente a coluna lombar. E isso, com o passar do tempo, foi acarretando uma piora de vida dela. E pela escolaridade dela baixa, e por ela não ter condição de emprego, que ali que era o sustento dela, ela não tinha como vender e mudar para outra casa. Então eu trabalhei com a parte socioeconômica dela, eu trabalhei com a parte ambiental dela. E isso está dentro da CIF. São os fatores ambientais, os fatores sociais. Então a perícia fisioterapêutica ela é linda, porque ela não trabalha somente a incapacidade. Ela não trabalha somente a doença. Ela trabalha, de fato, todo um contexto. E o que aconteceu? Nas considerações que eu coloquei, no laudo vem as considerações e, por final, a conclusão, que a gente tem que respeitar o artigo 473 do Código de Processo Civil, que é o mínimo que um laudo deve ter. Então, nesse contexto da consideração, eu expliquei para o magistrado que ela tinha para o magistrado não, desculpa, para o INSS, que ela tinha todo esse problema, porque o advogado tinha entrado com recurso. Como foi negado, ele entrou com recurso,
Aí um colegiado de outros peritos vão analisar para saber se pode ou não. Então eu fiz essa consideração para eles, que o ambiente que ela trabalhava, a facada que ela tinha levado e a extrema força que ela fazia somente na coluna para poder carregar esses baldes, causaram a dor na coluna dela, a incapacidade dela. E ela não tinha como fazer um tratamento, porque aquilo era cotidiano da vida dela. Então ali ela tinha que receber, infelizmente, a aposentadoria dela. E graças a Deus e graças à CIF, ela foi concedida o aposento dela. Então, assim, olha a importância de nós fisioterapeutas usarmos a CIF dentro dos nossos laudos. Com esse exemplo, a gente consegue perceber que antes da vida dela não tinha um fisioterapeuta e ela não conseguia a aposentadoria dela. Isso. E assim que o fisioterapeuta entrou na vida dela, o fisioterapeuta capacitado, como o senhor, mudou completamente. Então você consegue melhorar o desfecho final da vida de uma pessoa. Isso. Olha a nossa importância. É porque a nossa visão não é só clínica. A nossa visão ela é geral. Quando você entende a importância da CIF e da CBDF na vida do profissional fisioterapeuta, você percebe que a vida não é somente clínica. Ela tem todo um ambiente, ela tem todo um contexto. Por exemplo, outro caso, teve um pedreiro que ele teve um acidente de trabalho, perfurou um olho, então ele tinha visão monocular, mas ele queria continuar trabalhando. O que acontece? Só que ele não tinha mais condição, porque quando você perde a visão monocular, uma das principais coisas que você perde é o equilíbrio e o senso de profundidade. Às vezes o buraco está a 1 metro na sua frente, você está pensando que ele está a 5 metros. Então, o que acontece? O pedreiro trabalha com andame, o pedreiro trabalha subindo uma parede, subindo um telhado, trabalha em obras onde tem um monte de tijolo, cimento, um monte de coisa em volta dele, e ele não tem esse senso de profundidade. Então, naquela profissão, ele não pode mais exercer. Mas hoje o INSS ele tem um sistema onde ele ensina a pessoa a ter uma outra nova profissão. Como é que você vai pegar um pedreiro de 50, 60 anos, semi-analfabeto, parou na 4ª, 5ª série e passou a vida dele toda trabalhando como pedreiro? Como é que você vai querer que ele vai ser um caixa de supermercado? Como é que você vai querer que ele seja um balconista? Então, olha a importância da gente utilizar a CIF em nossos diagnósticos. Temos que entender uma coisa. Você, quando está numa clínica, que você faz um atestado, ou uma declaração, ou um parecer, que laudo, na verdade, é só do juiz. Nós que apelidamos no cotidiano ser laudo, mas o nome é parecer. Que você pegou, fez ali, e você carimbou e assinou, ali está o seu nome profissional escrito. O seu nome vai chegar na mão daquele paciente, ele vai dar entrada com o laudo do médico lá no INSS, e ele vai levar o seu laudo para dizer que está fazendo fisioterapia. Quando aquele perito olhar o teu laudo como fisioterapeuta e ver a bobagem que tu escreveu, botando CID ou fazendo um laudozinho qualquer, um atestado qualquer, é teu nome que vai sujar. Aí ele pegou e negou aquela pessoa. Aí aquela pessoa pegou, mandou para o advogado vai ler teu laudo também. E vai ver como insignificante é se você não procurar utilizar o laudo da maneira correta. Aí aquele laudo, o advogado vai mandar para o juiz vai ver o teu laudo. E vai mandar para o perito, e o perito vai ver o teu laudo. Olha onde a tua assinatura vai. Olha onde a assinatura do fisioterapeuta vai, e olha a importância da gente ter a CIF e a CBDF. É de grande importância. É uma identidade profissional, né? A gente realmente é a nossa diferenciação. A gente não está aqui para usar instrumentos de outras áreas, a gente está aqui para dar a nossa visão daquela circunstância, daquele paciente. E eu vejo hoje que a fisioterapia tem tantas vertentes, né? Demais. Ela é incrível. Nós somos um pouco suspeitos para falar da nossa profissão, pela admiração, enfim, e o carinho que a gente tem por ela. Mas, de fato, a fisioterapia ela é muito além da assistência. Infelizmente, hoje, a graduação ainda te dá uma visão assim, fechada, muito assistencialista. Isso a gente vem conversando, né, com as instituições de ensino. A gente está trabalhando para ver se nas novas DCNs da fisioterapia a gente muda um pouquinho esse olhar para que o bacharel, né, o recém-formado, ele não saia
com essa visão muito assistencialista, hospitalar, ou ambulatorial, enfim, mas que ele compreenda realmente o universo de possibilidades que a nossa profissão dá. E a gente precisa segurar o mercado, né? Porque o mercado, ele se adapta. E se ele tem uma oportunidade que está lá em aberto e a gente não assume isso, a gente perde com o passar do tempo. Então, por isso é muito importante que a gente realmente venha trabalhando nessa conscientização de novas aberturas. Então, como é que você vê, doutor Davi, assim, as perspectivas que a gente tem para o Maranhão, para o Brasil, do futuro da área da perícia, para trabalhar como perito, como assistente técnico ou como consultor, né? Qual a perspectiva futura, assim, que você... Doutora, primeiramente, pelas suas palavras, eu quero lhe agradecer como presidente do CREFIDO 16, porque assim, você abraçou a causa dos fisioterapeutas em relação à perícia. Isso é muito importante, porque se a gente vê essa importância da fisioterapia para o nosso futuro em relação ao Brasil, hoje, algumas cidades do Brasil, alguns estados, a fisioterapia pericial, ou fisioterapia forense, como ela é chamada, ela já está muito adiantada. Existe, por exemplo, no Rio Grande do Sul, 2 tribunais que são especialistas só em doenças ocupacionais. Eles não atendem outra coisa. São 2 tribunais só de doenças ocupacionais. Olha a importância que hoje as pessoas estão tendo à incapacidade da pessoa ou há um trauma que a pessoa tenha tido no trabalho. E os fisioterapeutas lá fazem realmente sucesso nas perícias, porque eles conseguem mostrar a realidade, eles conseguem ter uma valorização. E isso ainda aqui no Maranhão ainda está sendo algo muito novo. Apesar de eu ter sido da primeira turma da Inspirar, quando o Ricardo Wallace veio em 2015, foi 10 pessoas que se formaram. Até hoje eu venho brigando sozinho em relação à perícia fisioterapêutica. E assim, com o seu mandato, que a gente sabe que está recente, assim, você abraçou de uma forma que esse é o intuito, essa é a valorização que a fisioterapia está precisando para que ela cresça no Maranhão. É ter o sistema, é ter o conselho ajudando os profissionais a cada vez crescer mais. Por isso que eu lhe parabenizei. E assim, aconteceu isso no Rio Grande do Sul, aconteceu isso no Sul e Sudeste do Brasil. E hoje, a força que o fisioterapeuta tem lá é muito grande. E eu creio que a força que nós vamos ter aqui também vai ser enorme. Também vai ser enorme. O segredo é a gente pegar a experiência bem-sucedida deles e replicar aqui, né? Aprender realmente os passos e fazer aqui mesmo, porque eu realmente acredito que a gente não está mais evoluído por desconhecimento. Desconhecimento da sociedade, desconhecimento dos advogados, desconhecimento dos magistrados e dos próprios profissionais que não fortalecem a área, né? Até porque isso tem que ser um trabalho concomitante. A gente tem que fortalecer a área de atuação, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter profissional suficiente, uma suficiência quantitativa, além de qualitativa. Então, porque se começar a ter uma demanda social por essa área e a gente não tiver profissional suficiente, novamente a gente, com o passar do tempo, volta a perder mercado. Então, eu acho que esse é o desafio que a gente quer trabalhar junto à Câmara Técnica, que é conscientizar os profissionais dessa área fantástica que tem e conscientizar a sociedade do poder que a fisioterapia tem para contribuir, né, nesse aspecto Exatamente. E, doutor, assim, eu costumo seguir um ditado que diz assim, uma andorinha não faz verão. O que eu quero dizer com isso? Eu sozinho brigando para que seja valorizada a fisioterapia, eu vou conseguir um dia. Ou talvez eu até se vá para outra eterna e não consiga valorizar tanto quanto. Mas se uma demanda grande de profissionais, outros fisioterapeutas começarem a atuar nessa área, começarem a trabalhar, nós vamos ser mais vistos. E nós sermos mais vistos, vamos ser o quê? Mais valorizados. Então esse é o grande intuito. A gente não pode querer as coisas só para si. A gente tem que entender isso, que quanto mais tiver... só para vocês terem uma noção, hoje a média de fisioterapeutas no Maranhão é o quê? 5 mil, mais ou menos? Mais, a gente está próximo de 7 mil profissionais. 7 mil, vamos botar 7 mil profissionais. Sabe quantos advogados tem no Maranhão
23 mil. Hoje, cadastrados na OAB. Isso em 2022, se eu não me engano. Agora deve ter mais. Então, assim, imaginem só. São 7 mil fisioterapeutas para 23 mil advogados. E cada advogado ele não tem só um processo, ele tem dezenas e centenas de processos. Então, assim, se todos os fisioterapeutas do Maranhão, capacitados, lógico, quererem trabalhar nessa área, vai faltar fisioterapeuta. Vai faltar. Porque é muito processo. O INSS, hoje, ele trabalha com uma média de 800 a 900 mil processos por mês. É muita coisa. São milhares de processos que são somados tanto na Justiça Federal quanto na Justiça Trabalhista e principalmente dentro do INSS, que é administrativo, que a gente pode atuar também. Não diretamente, porque a Lei 8.213, ela fala que tem que ter o laudo médico, mas só que secundariamente você pode dar o seu parecer de incapacidade e mostrar para aquele perito que realmente aquela pessoa não tem condição, porque ele tem que olhar outras documentações também. Então, assim, a gente ainda é um peixe pequeno, num oceano azul de possibilidades. E, como você sempre diz, aqueles que bebem da primeira água, eles sempre bebem a água mais limpa. Então, assim, eu agradeço muito a vocês estarem podendo estar tentando trazer esse novo nicho de informação, essa nova área de atuação, justamente para nós aqui do Maranhão, para o nosso mercado, que a gente precisa. Nós precisamos e a sociedade principalmente precisa. Verdade, isso mesmo. Doutor, falando em mercado de trabalho, quando a gente fala de dinheiro, é um assunto muito delicado, né? Mas como incentivo aos recém-formados, aos profissionais que também já estão no mercado há um bom tempo, eu gostaria, se fosse possível, que o senhor falasse um pouco para a gente qual a remuneração em média, pelo menos para a gente ter, né, uma noção, para a gente entender melhor como funciona essa remuneração do perito fisioterapeuta. Assim, a remuneração ela é muito variada, porque a gente tem que seguir as normativas do nosso conselho. Então, assim, a gente segue os honorários fisioterapêuticos. Só que a média, quer dizer, pela Associação Brasileira de Fisioterapia Forense, é sempre cobrado no mínimo um salário mínimo. Isso na assistência técnica ou na jurisconsultoria. Às vezes, talvez a pessoa chorando ali, um desconto à vista, você faça por R$1.000. Mas cada processo que você atua, cada laudo que você faz, é essa média de valores de R$1.000. Na área trabalhista, porque assim, a trabalhista também, os juízes pagam para os seus peritos essa média de valor R$1.000 por cada processo. E na área previdenciária é um pouco menos, mas em compensação o volume é maior. A média recebida na Justiça Federal é em torno de R$200. Porém, você faz 5, 10, 12 processos numa manhã. Então, assim, é um volume maior, mas em compensação você também recebe mais. Então, assim, em média é em torno de R$1.000. Agora, existem detalhes, por exemplo, o advogado, eu quero só que você faça os quesitos. Você fazer quesitos, você cobra ali R$500. Entendeu? Você fez ali 10 perguntinhas, entregou para ele e o dinheiro caiu Pix na sua conta. E você pode pegar vários processos, né, durante o mês. E o interessante é que também, como você trabalha como profissional autônomo, você consegue conciliar essa atividade com outras atividades da sua profissão. Então, você pode também atuar, como a gente falou no início, acho que aqui, né, da nossa conversa, é importante que o fisioterapeuta, a partir do momento em que ele decida entrar para a área da perícia, ele não deixe de estudar e se capacitar na área de atuação enquanto fisioterapeuta, então nas suas determinadas especialidades, porque é esse embasamento, né, técnico, científico, que vai fortalecer o seu diagnóstico, o seu laudo, o seu parecer. Então, assim, ele também consegue conciliar outras atividades, caso ele queira continuar, vamos dizer, na assistência, ele pode continuar assistência e também ser perito, né? Então, é bacana porque ele te dá essa flexibilidade de horário, de atuação, para que ele consiga conciliar na rotina e depois, imagino eu, que bem sucedido e se identificando com a área, possa investir depois que ele tiver uma clientela importante aí de advogados, também se dedicar somente a isso. Mas para quem quer entrar nesse mercado de trabalho, é importante dizer que ele consegue conciliar com as atividades que ele já vem desempenhando, né? Além da liberdade geográfica.
É isso né? Bota o notebook debaixo do braço, vai para qualquer lugar, isso né? Consegue trabalhar. Né? Você tem, através da perícia, liberdade de tempo, porque assim, o juiz ele te dá um prazo. Quando não, você tem 15 dias, você tem 10 dias para entregar o laudo. Você não é obrigado a fazer hoje. Sim. Entendeu? Você tem que, lógico, organizar a sua agenda, fazer as coisas direito. Mas você pode, vou fazer uma viagem, vou passar 5 dias ali em Floripa, eu volto, vou fazer meu laudo e entrego. Tu tem 10 dias para fazer isso. Então, assim, tu tem liberdade de tempo. A liberdade geográfica, por quê? Porque você pode estar na praia, curtindo aqui o final de semana com a família, como eu dei o exemplo da agora, um advogado seu manda mensagem e diz, ei, me faz uns quesitos aqui para me mandar para o juiz. Você fez ali 10 quesitos, caiu o dinheiro na sua conta. Você pode estar na praia, você pode estar na casa da sua família, você pode estar no outro trabalho também e, de repente, um advogado pegar e fazer isso. Então, você tem essa condição. Você também tem a questão da liberdade financeira, porque a liberdade financeira ela é muito importante. Temos que entender o quê? Que perícia fisioterapêutica ela não é um bico. Eu vou fazer um biquinho ali para me ganhar R$1.000. Não existe isso. Por quê? E cada dia que mais passa, cresce o nível dos profissionais. Os níveis dos laudos estão aumentando cada vez mais. Então, assim, se você achar que vai fazer ali só um bico, ali você vai parar e ficar inerte naquele lugar. Porque a galera vai estar subindo cada vez mais, a galera está levando a sério, está estudando, está se capacitando para isso. Então, temos que ter essa noção, que fisioterapia forense ou perícia fisioterapêutica não é bico. Exatamente. Entendeu? Porém, ela te dá uma liberdade. Imagina só, você conseguir, parente seu, amigo seu, tenho certeza que vocês devem conhecer alguém, um parente, um irmão, um amigo que é advogado. O que acontece? Você trabalhando com parceria com ele, se você fechar 10 processos no mês a R$1.000, você está ganhando 10 mil por mês. E 10 processos dá para você fazer tranquilamente. E não é somente com advogado. Você pode trabalhar com colônia de pescador, com associação de deficientes, com a PAI, trabalhar com empresas também. Existe um processo chamado NETEP, que a empresa, quando vários funcionários começam a receber esse afastamento, por exemplo, o problema na coluna, aumenta o imposto em relação à empresa com o INSS. Ou até mesmo a empresa, às vezes, é obrigada a indenizar o INSS de todo o valor que ele gastou. Então, o fisioterapeuta ele pode entrar nessa área, trabalhando, mostrando que a empresa não é culpada de tudo aquilo, e os valores que a pessoa vai receber, o fisioterapeuta é exorbitante. Imagina, um processo de 300 mil, o que é 20 mil para uma empresa te dar? Então, assim, varia muito. O nicho é muito grande, é um oceano azul de possibilidades. E os valores é essa média. Estude que dá certo. Vai ter que estudar, se aprofundar. Tem que estudar, não adianta. E a gente está vendo que não é só estudar aprofundando, né, só em uma área. Você tem que ser muito bom em mais de uma área, cara. Perícia, a sua área, a sua especialidade. Então, você tem que saber agregar os conhecimentos muito bem, né? E saber como articular tudo isso numa sincronia perfeita. Vamos dar um exemplo muito aqui. Muito legal. Você gosta dessa área, você entrou, você vai ser perita. Te lembra que eu posso ser o assistente técnico que vou disputar contigo. Então, assim, se eu tiver mais conhecimento que você, eu posso impugnar e você perder. E quando você perde, o juiz ele já não te olha com bons olhos. Porque ele sabe que você errou. Se você deu positivo e eu provei que você errou, o juiz ele vai entender. Então, tu pode nunca mais ser nomeado por aquele juiz porque ele viu a tua falha. Então, assim, fisioterapia pericial não é um bico. Ela tem que estudar, tem que se capacitar. Dedique-se. Vai entrar. Então, doutor, para a gente finalizar, quais são as dicas que o senhor pode transmitir aos profissionais fisioterapeutas que desejam atuar nessa especialidade? A primeira ideia que eu dou aos profissionais é a capacitação, ela é fundamental. Leiam o acórdão 479, o que ele diz, o que é necessário, qual é a formação mínima. Esteja em dias com seu conselho e esteja capacitado. A partir disso, você tem que entender uma coisa, não vai chover perícias para você. Você vai precisar empreender, você vai precisar conversar com advogados, conversar com pessoas com deficiência, conversar lá com o juiz,
para que você comece a exercer sua função. Então, o empreendedorismo associado à capacitação, ela é fundamental para isso. Então, nós queremos agradecer ao Dr. Davi Rabelo. Muito obrigada pela sua presença. Ensinou tanto, nos abriu a mente, assim, né, doutora Letícia? Né? Esclareceu verdade. muitas dúvidas, né? E empolga a gente, né, em mais uma área, incentivar os profissionais, os recém-formados, a estudar mais, né, entrar de vez nessa área. O Dr. Rabelo, ele faz parte da Câmara Técnica de Fisioterapia do Trabalho, que é uma especialidade da fisioterapia. E a perícia, ela está dentro da fisioterapia do trabalho atualmente, né? É uma área de atuação que está dentro dessa especialidade de fisioterapia do trabalho. E forense. E forense, exatamente. E aí a gente, em nome do CREFITO, quer agradecer pela dedicação enquanto componente da Câmara Técnica e também colocar a Câmara Técnica à disposição dos profissionais, caso não tenham dúvidas, orientações, interesses por buscar mais informações. Eu acho que a Câmara Técnica está à disposição, né? Sim. E o nosso intuito é fazer outros tipos de eventos e abordagens aí com os profissionais, acadêmicos, para ir abrindo os olhos para todo esse leque de oportunidades. Obrigada, viu, doutor Rabelo? Eu que agradeço. Olha, é muito importante para mim e assim, esse reconhecimento que o Conselho dá a minha dedicação de 19 anos já na fisioterapia, né? E especialmente na questão da fisioterapia. E assim, e saber que a gente está dividindo conhecimentos, mostrando para a nossa sociedade fisioterapêutica que existe outros caminhos, existem outras formas de atuação. Então eu agradeço demais a oportunidade de vocês e mais uma vez, presidente, agradeço pelo abraço que você deu à área da perícia fisioterapêutica. Eu quero muito que daqui a 2 anos a gente esteja comemorando aí que os fisioterapeutas estão ganhando mercado, se Deus quiser, vamos trabalhar para isso. Nossa, muito obrigada, doutor. E se você quiser participar e acompanhar as nossas novidades, siga o nosso Instagram do CREFITO 16 ou acesse o nosso site crefito16.gov.br. Até mais, até o próximo CREFITO 16 Talks.